Vamos fazer agora a correção do número 49 da página 155. 49. Eu tenho 25 cubos, uns com 5 centímetros de aresta, outro com 8 centímetros de aresta. Colocando uns sobre os outros, forma uma pilha com 1,70 metros de altura. Quantos cubos de cada tamanho eu tenho? Então, vamos anotar as informações. Eu tenho, no total, 25 cubos, sendo que alguns têm 5 centímetros de aresta, outros têm 8 centímetros de aresta. E se eu estou colocando uns sobre os outros, então você só vai somando as arestas, tá? Se você colocou um aqui, tem tanto 5, 8 de aresta, mais outro aqui, 8 de aresta, vai aumentando de 8 centímetros em 8, ó, vai aumentando de 8 em 8. Agora eu vou começar a colocar os de 5 centímetros, vou aumentando de 5 em 5 centímetros, certo? Vai colocando um em cima do outro, vai aumentando um em cima do outro, mas eu não sei a quantidade, eu só sei que no total são 25 cubos, entre alguns de 5 e outros de 8. Então, eu tenho que descobrir quanto de cada um que tem. E dentro dessa pilha que eu estou fazendo, de 25, com os 25 cubos, sendo que alguns têm 8, um pedacinho aqui com 8, e alguns têm um pedacinho com 5, vai dar uma altura, um total aqui, vai dar uma altura de 1,70 metros. Então, se os arestas eu estou dando em centímetro e a altura eu estou dando em metro, a primeira coisa é transformar o metro em centímetro, que eu vou trabalhar com uma unidade só. Então, se eu tinha 1,70 metros, vou transformar esse metro em centímetro para que eu possa, na hora de fazer a continha, trabalhar só com uma unidade de medida. Então, vamos lá. 1,70. Então, 1 eu vou colocar aqui no metro, na casinha do metro, porque a vírgula está nesse 1. Então, o 1 é 1 metro. É 1 metro e 70 centímetros. Então, a vírgula está no 1. O próximo número eu vou colocar na próxima casinha e o próximo número, o outro número na próxima casinha. Então, 1, 7, 0. Um número em cada casinha. Metro, decímetro e centímetro. Eu quero transformar do metro para o centímetro. Se eu andar com a vírgula aqui para o 7, eu tenho o decímetro. Se eu andar mais uma casa, aí eu tenho o centímetro. Então, para ficar nessa casa aqui, eu tenho que colocar o 0. Então, 1,70 metros equivale a 170 centímetros. Então, eu vou trabalhar com 170 centímetros ao invés de 1,70 metros, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou montar esse sistema? Eu sei que a quantidade, que x eu chamei os cubos de... Eu chamei de x os cubos que tinham 5 centímetros de arestas. Então, vamos lá. A quantidade de cubo aqui, ó, que tem aresta do tamanho 5, mais a quantidade de cubos cuja aresta mede 8, se eu somar essas quantidades, eu tenho 25 cubos no total. Agora, se eu pegar a quantidade de cubinhos com 5 centímetros de arestas e multiplicar por 5, que é o valor de cada uma, ó, 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, porque eu quero saber essa altura aqui no final, ó. Tem que dar essa altura total. Então, é 5, mais 5, mais 5, ou seja, é 5 vezes a quantidade de cubinhos. A quantidade de cubinhos de 5 centímetros. Vai dar uma altura. 8 vezes, porque é 8 centímetros. É um pedacinho de 8, outro pedacinho de 8, outro pedacinho de 8. Então, são vários, a quantidade de cubos de 8 centímetros vai me dar uma altura. Somando essa altura aqui que deu, dos cubos com 5 centímetros de arestas, com mais a quantidade aqui, a altura que deu, quando eu empilhei os cubinhos de 8 centímetros de aresta, somando os dois, eu vou ter uma pilha de 170 centímetros, tá? Agora eu já tenho meu sistema montado. Vou fazer agora pelo método da adição. Pelo método da adição, eu escolhi multiplicar essa primeira aqui, essa primeira equação, por menos 5. Por quê? Quando eu multiplicar aqui por menos 5, eu verifico que eu vou poder cortar o meu x vai sumir. Foi isso que eu fiz, ó. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes y, menos 5y.
25 vezes 5 vai dar 125. Menos vezes mais vai dar menos. O de baixo eu vou copiar exatamente como está aqui embaixo. 5x mais 8y é igual a 170. Agora eu vou efetuar a adição entre essas duas equações. 5x menos 5x, cortei. 8y menos 5y, eu tenho 3y. 170 menos 125, eu tenho 45. Vou ficar com y é igual a 45 dividido por 3, que esse 3 passou para cá dividindo. 45 dividido por 3, tenho 15. Então, o y lá, eu chamei o que de y? Foi o cubo de aresta de tamanho de 8 centímetros, a quantidade de cubos de aresta de 8 centímetros. Então, já achei o y. Agora, para eu achar o x, eu pego qualquer uma das equações, vou pegar essa mais simplesinha, x mais y igual a 25 cubos. Então, eu sei que 15 eu vou colocar no lugar do y. Então, a quantidade desse cubo aqui, mais essa quantidade de cubo, vai dar os 25 cubos. X é igual a 25 menos o 15, que esse 15 vai passar para o outro lado com menos. Então, eu tenho 10 cubos aqui, mais 15 cubos aqui. Então, são 10 cubos de 5 centímetros de aresta e 15 cubos de 8 centímetros de aresta. Juntando um em cima do outro, eu tive 170 centímetros. Então, 10 cubos de 5 centímetros de aresta e 15 cubos de 8 centímetros de aresta. Essa é a resposta da 49. Agora, 50. A 50, ele te dá esse desenho aqui. É um triângulo e um retângulo embaixo, ó. E se eu olhar, analisá-la toda, eu tenho um pentágono, né? Então, na figura abaixo, o perímetro do retângulo é 17,40 centímetros. Então, o retângulo é esse aqui, ó. X aqui. Esse aqui também é X. Porque se esse aqui é X, esse aqui tem o mesmo tamanho. Então, é X. Y aqui e Y aqui. Então, o perímetro do retângulo é esse valor aqui. Qual seria o perímetro? É 2x mais 2y, porque seria y mais y, x mais x. X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Somando tudo aqui, todos os lados, 2x mais 2y é igual a esse 17,40 centímetros aqui. O perímetro do pentágono é 22,60. O pentágono é a figura toda, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados, pentágono. Então, o perímetro do pentágono é 22,60. Então, para mim saber o perímetro do pentágono, eu vou somar tudo, ó. Esse x com mais esse x, com mais esse x aqui de baixo, são 3x. Com mais esse pedacinho aqui, com mais esse pedacinho, 2y. Então, aqui eu já formei meu sistema, ó. 2x mais 2y é igual ao perímetro aqui, ó, do retângulo. 3x mais 2y é igual a 22,60. Montei já aqui, ó, o meu sistema. Então, para fazer pelo método da adição, eu multipliquei a primeira aqui, ó, por menos 1. Porque eu verifiquei que se eu multiplicar essa primeira aqui por menos 1, eu vou transformar esse menos 2, esse mais 2 aqui em menos 2. Eu vou poder cortar esse com esse. Foi o que eu fiz, ó. Esse aqui, então, multiplicou por menos 1, ficou menos 2x. Mais 2y virou menos 2y. 17,40 virou menos 17,40. Vou repetir essa equação aqui embaixo, ficou 3x mais 2y é igual a 22,60. Então, 3x menos 2x é igual a x. X é igual a 5,20, porque subtraindo esse aqui por esse daqui deu 5,20. A pergunta é, calcule a medida do lado do triângulo. O lado do triângulo não era x? Aqui o lado do triângulo aqui, ó, não era x? E esse triângulo é equilátero, ó, porque todos os lados são x. Então, o lado do triângulo é 5,20 centímetros. Número 51. Caio é fazendeiro e só cria galinhas e porcos. Quando um amigo perguntou o número de cada tipo de animal que ele cria, Caio respondeu que havia contado 84 cabeças. Olha, se ele contou 84 cabeças, cada bichinho tem uma cabeça. Então, significa que tem 84 bichos no total, entre galinhas e porcos. Entre galinhas e porcos, somando a quantidade dos dois, eu vou ter 84 cabeças. Só aí eu já crio uma equação, ó.
Vou chamar um de x, outro de y. X mais y é igual a 84. E ele contou e viu que tinha 84 cabeças e 208 pés. Então, vamos anotar essas informações. Vou chamar a galinha de x, o porco de y. A galinha tem 2 pés. O porco tem 4 pés. O pé é que pé, pata, tá? Ele falou pé para generalizar. Então, são 4 patas, são 4 pés. Então, a quantidade de galinha mais a quantidade de porcos dá 84, porque são 84 cabeças. É uma cabeça para cada bichinho. Agora, a quantidade de galinha aqui, se eu multiplicar por 2, porque é a quantidade de pezinho que tem cada uma, eu vou ter a quantidade de pés da galinha. Se eu multiplicar a quantidade de porcos aqui por 4, eu vou ter a quantidade de pés de porcos. Contando os pés de todas as galinhas com os pés de todos os porcos, eu vou ter 208. Então, aqui eu já montei meu sistema, ó. Esse sistema aqui eu vou fazer pelo método da substituição. Eu isolo aqui o x, jogo esse y para o outro lado, vai ficar 84 menos y. Então, eu sei que o x é 84 menos y. Eu venho aqui, no lugar desse x, eu vou escrever 84 menos y. Vou repetir o resto, mais 4y igual a 208. Esse 2 que está multiplicando esse x, esse 2 tem que multiplicar por todo esse x aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 84, 168. 2 vezes menos y, menos 2y. Mais 4y igual a 208. 4y menos 2y me deu 2y. 208 menos 168, que esse 168 foi para lá e ficou com menos. Y é igual a 40 dividido por 2. 208 menos 168 deu 40. Esse 2 estava multiplicando, passou para cá dividindo. Então, achei que o y é 20, porque 40 dividido por 2 dá 20. O y não era os porcos? Aqui, ó, que eu botei aqui em cima da minha informação. Então, eu tenho 20 porcos. E a pergunta da 51 é: qual o número de porcos que havia na fazenda de Caio? Então, já de cara, eu já achei, ó. São 20 porcos. 20 porcos na fazenda de Caio, porque eu resolvi o sistema, já achei o valor de y, e y era o valor que eu tinha atribuído para os porcos.